Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez na sua casa e eu tenho a satisfação de poder cumprimentá-lo e dizer que estamos aqui com um propósito. Esse propósito é de edificar a sua vida através da Palavra de Deus. Por falar em Palavra de Deus, hoje eu quero pregar-lhes, ou, acima de tudo, compartilhar com você dentro do tema os prejuízos de um relatório negativo. Há uma mensagem te esperando e Deus quer falar com você. Vamos ler Números capítulo 14, vamos ler os dois primeiros versículos. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. Baseado nesses versículos, ou no capítulo, eu quero falar-lhes dentro do tema os prejuízos de um relatório negativo. Quando nós vamos estudar a história do povo de Israel, a gente aprende com os erros e com os acertos deste povo. E aqui nós temos, no capítulo 13, no capítulo 14, um dos momentos mais tristes da história do povo hebreu. É preciso lembrar que esse povo havia saído do Egito, estava chegando em Canaã, a terra prometida, estavam no limiar da conquista da terra, e aí eles pedem para que 12 espias fossem à terra para verificar se tudo aquilo que realmente havia Deus dito, ou ao mesmo tempo também conhecer aquela terra e, de alguma forma, buscar trazer uma estratégia para que eles pudessem, de fato, conquistar a terra prometida. A bem da verdade, se você for olhar a história, não é bem Deus que pediu para aqueles espias ir à terra, porque quando Deus fala, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, meu irmão, é só você crer, você acreditar que ele fará cumprir as suas promessas. Porém, 12 homens, de cada tribo um homem, foi escolhido para que eles fossem à terra prometida e ali trouxessem um relatório da real situação daquela região onde eles iam habitar e aonde Deus havia prometido. Mas o que acontece é que aqueles 12 espias, eles voltam com um relatório que não era unânime. Só para que a gente tenha uma ideia e entenda o porquê desses dois versículos que li, dos 12, 10, eu disse 10 espias, voltaram com um relatório extremamente negativo. Ao voltar, eles disseram o seguinte para Moisés, eis aí o teor do capítulo 13, que está o relatório deles. O versículo 27 diz assim, do capítulo 13, e contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente a terra mana leite e mel. E este é o fruto. Trouxeram, inclusive, algum mostruário, né, daquilo que estava frutificado, que tinha sido frutificado naquela terra. O versículo 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Então vai compreendendo o teor do relatório.
A cidade é fortificada. E além dela ser fortificada, lá tem homens que são gigantes. Homens arrões, homens com um poder de físicos muito superior ao nosso. O versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Aí o versículo de número 30. Diante de tudo aquilo, um homem que faz parte dos dois que trouxeram um relatório diferente, que é Caleb e Josué. Dos 12, apenas 2 voltou com um relatório positivo, otimista e, acima de tudo, baseado na fé. Mas veja o que vai estar no versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas o versículo 31, eu estou lendo o relatório. Versículo 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra que pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos, olha a que posição esse relatório chegou. Os 10 espias disseram o seguinte: e éramos aos nossos, veja a expressão, aos nossos olhos como que gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. O texto está dizendo que o relatório que eles trouxeram é de que era impossível eles tomar posse daquilo que Deus havia prometido. Porque lá tinha cidades fortificadas, porque os homens eram gigantes e eles eram aos olhos, eles se sentiram tão inferiorizados que eles se sentem como que gafanhoto. Não é os gigantes que viam eles como gafanhotos. Eram eles próprios que se viam como gafanhotos diante daqueles homens. E éramos aos nossos olhos como que gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eu preciso fazer o intervalo comercial e, na sequência, depois de colocar essas palavras, eu quero mostrar por que esse povo chora, por que esse povo murmura e quais as consequências dessa postura do povo de Deus. Um minuto só e eu já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou estudando o capítulo 14 e 13 de Números, né? E o tema da mensagem é os prejuízos de um relatório negativo. Eu encerrei o primeiro bloco dizendo, né, do teor desse relatório de 10 dos 12 espias que foram na terra e voltaram desanimados. E pior, além de voltarem desanimados, eles conseguiram desanimar todo o povo.
Porque é nesse contexto que está o versículo que li na abertura do programa. Então, depois deles disserem que aos olhos daqueles homens eles eram como que gafanhotos, o versículo 1 do capítulo 14 diz: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação disse: melhor fora que morrêssemos no Egito. Ou, se morrêramos nesse deserto. Versículo 3. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar ao Egito? Versículo 4. E diziam uns aos outros: levantemos outro capitão. Olha que ponto, queridos, que esse povo vai chegar. Levantemos-nos um outro capitão e voltemos ao Egito. Baseado nisso, irmãos, eu quero aqui exaurir desse texto algumas verdades que podem ser plenamente praticadas na minha e na sua vida. Então vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente duvida de Deus. Quando nós colocamos em xeque o que Deus nos prometeu. Se Deus nos faz uma promessa, pode ter certeza que se eu ficar na obediência, Deus vai cumprir a sua promessa. Esse povo, eles não tinham nenhuma razão para duvidar de Deus a essa altura. Por quê, pastor? Porque esse povo viu com seus próprios olhos o que Deus tinha feito no Egito. Deus arrasou o Egito, Deus mandou 10 pragas, deixou eles em petição de miséria. O Egito ficou no caos por causa do povo hebreu. 10 pragas consecutivas para demonstrar o poder de Deus e o quanto Deus estava decidido a tirar o povo de Israel do Egito e colocar em Canaã. Não bastasse isso, esse povo viu Deus abrir o mar vermelho. Não bastasse isso, esse povo viu Deus fazer muitos milagres nessa trajetória do deserto. Mas tudo isso não foi suficiente para esse povo acreditar. Esse povo chora, esse povo murmura, esse povo se levanta, inclusive, contra a liderança que Deus havia determinado através de Moisés. E aqui, irmãos, eu quero fazer a seguinte observação: não duvide de Deus, porque se você duvidar de Deus, é possível que você tenha prejuízos irreparáveis, como esse povo vai ter. Porque eles choram, mas o choro não era apenas de medo. Porque uma coisa é você estar com medo e você ir buscar reforço, buscar socorro, buscar refúgio, buscar coragem em Deus. Até aí tudo bem, nós somos humanos e em alguns momentos a vida realmente ela nos amedronta, os desafios nos amedrontam. Mas isso não me dá direito de murmurar. O que é murmuração? É você falar mal. É você criticar, é você se levantar, é você dizer bobagens para Deus ou de Deus. Aqui, a Bíblia diz que eles murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação disse: melhor ficássemos lá no Egito. Agora, nós viemos para esse deserto para morrer aqui. Sabe por quê? Porque 10 homens trouxe um relatório negativo. É uma tristeza, irmãos, quando o homem não acredita. É uma tristeza como o homem ele é carregado de dúvida. É muito triste ver pessoas pessimistas, negativistas, que não conseguem acreditar que Deus é grande suficientemente para nos fazer vencedores diante das mais adversas situações. E é aqui que eu quero fazer uma outra observação. Eram 12, mas havia ali 2 homens que tinham o perfil que você, que nós precisamos ter, que é o perfil da confiança, da fé, da determinação, da decisão de buscar, mesmo que com riscos, alcançar nossos objetivos. E aí o versículo de número 6, versículo 6 diz: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra. Sabe o que eles fizeram quando viram aqueles 10 espias infamando a terra e pior, desanimando o povo? Eles rasgam as suas vestes.
O versículo diz, e eles rasgaram as suas vestes. E aí veja só o que eles vão dizer. Verso 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Até aqui tudo bem, porque o relatório negativista também, dos 10, o relatório negativo dos 10 também dizia, a terra é boa, é fértil, está aqui o fruto da terra. Mas olha só quando o homem confia, como é diferente. O versículo de número 8, ele diz, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Esses dois homens tinham a noção exata, queridos, de que eu preciso ter, e você também, preste atenção no que Deus está falando com você. Deus quer que você, que eu, que nós acreditemos. Se, a palavra se, ela está condicionando. Se nós formos obedientes, Josué está dizendo, e Caleb de igual forma, se nós formos obedientes ao Senhor, pode ter certeza que Deus vai nos entregar esses homens arrões, esses gigantes, essa cidade murada, e nós vamos ocupar a terra e Deus vai cumprir a sua palavra. Isso é o quê? Fé. Isso é o quê? Credibilidade, confiança no Deus que você serve. Nós temos que fazer mais um intervalo comercial e na sequência eu vou concluir a mensagem que tem como tema os prejuízos de um relatório negativo. Eu já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Se você está preparando a sua festa de casamento ou aniversário, com certeza você está em busca dos melhores profissionais. E para deixar essa festa animada e levar os convidados ao delírio, você precisa pensar no serviço de DJ. Eternizar esse momento é muito importante, porque são as fotos e as filmagens que vão tornar tudo isso inesquecível. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e eu gostaria, nesse último bloco, encerrar a mensagem que tem como tema os prejuízos de um relatório negativo, mostrando que, por causa da atitude desses 10 espias, que duvidaram de Deus, que acharam que era impossível vencer aqueles gigantes e que aquelas muralhas eram intransponíveis, eles duvidaram. E por causa dessa dúvida, Deus se revoltou contra eles. Deus se revoltou contra aquele povo. E a verdade é que Deus queria, inclusive, destruir esse povo. Não destruiu, sabe por quê? Porque Moisés vai interceder pelo povo. Moisés vai interceder pelo povo. Se você ler o versículo 14 desse capítulo 14, e dirão os moradores, Deus queria destruir o povo por causa da dúvida, por causa da murmuração, por causa do choro da murmuração. Aí Deus diz para Moisés sair do meio do povo que ele ia destruir aquele povo. O versículo de número 13 diz assim, disse Moisés ao Senhor, assim, olha que coisa interessante esse texto, os egípcios ouvirão, porquanto com a tua força fizer subir esse povo do meio deles. E dirão os moradores dessa terra, que ouviram que tu, ó Senhor, está no meio do teu povo, face a face. Ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles e que vais adiante deles com uma coluna de nuvem diante de uma coluna de fogo à noite. Não faça isso. Veja, versículo, porquanto o Senhor, matando este povo, como um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo, porquanto o Senhor não podia pôr esse povo na terra prometida,
destruiu eles. Interessante isso aqui, irmão. Moisés tinha tanta credibilidade com Deus que ele vai aconselhar Deus. E sabe o que Deus faz? Ouve Moisés. Diz, tá bom, eu não vou destruir todo o povo, não. Só que também não vou permitir eles entrar na terra prometida. Quem é que duvidou? 10. Quem é que acreditou? Josué e Caleb. Olha o que está escrito a partir do versículo 20. E disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que os seus pais jurei, e até nenhum daqueles que provocaram haverá. Porém, o meu servo, Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitavam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então, concluindo a mensagem, por causa desse relatório negativo, Deus fez com que esse povo ficasse 40 anos no deserto. Ficaram vagando, até que toda aquela geração de mais de 20 anos ficasse no deserto. Eles morreram porque eles não acreditaram na promessa de Deus. Mas quando aquela geração se foi, Deus levantou uma outra geração dos filhos que haviam saído do Egito e que agora eram adultos. E aí Deus cumpre a promessa dele. Ele coloca o povo, certo? Até Moisés acaba não entrando por causa do povo. E Josué, agora líder do povo, juntamente com esse Caleb, está liderando o povo para que o povo possa vencer os gigantes, para que Deus pudesse dar vitória sobre as muralhas. Você sabe que as muralhas caíram com o poder de Deus e Israel se apropriou da promessa que Deus havia feito. Então, querido, escute o que Deus está falando no seu coração. Não duvide do Senhor. Não duvide do Senhor. Eu sou profeta de Deus para a sua vida nesse momento. Deus não quer que você duvide do poder dele. Deus é muito mais capaz do que você imagina, do que eu imagino. Ele está infinitamente acima da minha capacidade de entendimento. Então eu não tenho que ficar preocupado com o que vai acontecer, como vai acontecer, o que Deus vai fazer para cumprir a sua palavra. Não se preocupe com isso. Você só tem que ter uma preocupação. Qual é? Ser obediente ao Senhor. Viva através da obediência, porque se, é a expressão que Josué usou, se nós formos obedientes, a expressão é, se o Senhor se agradar de nós. Quando é que Deus se agrada de nós? Quando a gente é obediente a Ele. Se você obedecer a Deus, pode ter certeza, mais dias, menos dias, você verá a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Mas é preciso confiar, é preciso obedecer, é preciso crer. E Israel, a seu tempo, conquistou todas as promessas que aquela geração não acreditou. Se você ler no primeiro capítulo do livro de Josué, você vai ver o próprio povo, aquela nova geração que agora estava vacinada contra a murmuração, contra a incredulidade. Eles chamam o líder Josué e dizem, olha, aqui é o seguinte, quem duvidar do Senhor, nós é que vamos eliminar. Não é nem o Senhor, é nós. Porque chega de duvidar, chega de sofrer, chega de ter pessoas incrédulas entre nós. E você pode depois ler o livro da conquista, que é o livro de Josué. Deus dá toda aquela terra na mão do povo. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, não seja negativo. Pelo contrário, seja positivo. Não seja pessimista, seja otimista. E mais do que qualquer outra coisa, seja uma pessoa de fé. E quem tem fé, crê que Deus é capaz de fazer todas as coisas. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de ler uma das mais funestas situações de um povo que desacreditou.
que duvidou, que murmurou, que chorou o choro da murmuração, por não acreditar no poder que está no Senhor. Pai, que esta mensagem sirva como vacina, para que nós não sejamos incrédulos como foi o povo hebreu. Que nós consigamos, meu Pai, crer nas Tuas promessas, que nós possamos viver por elas, que o poder que emana do alto possa traduzir na nossa vida vitórias, que nós possamos conquistar aquilo que o Senhor nos prometeu. Em nome de Jesus, ajude o meu irmão, ajude a minha irmã a acreditar que Tu és galardoador daqueles que Te buscam. Não deixe, Pai, que a incredulidade, que a dúvida, que a murmuração faça parte da nossa vida. Que nós tenhamos o poder do Teu Espírito atuando dentro de nós, para nós crermos na vitória. Essa é a minha oração, feita no nome de Jesus. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé e eu gostaria de dizer a você, não duvide do Senhor, creia no Senhor. Lembre-se de que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que buscam. Saiba que Deus é Deus e Ele pode perfeitamente cuidar de cada um de nós. Eu quero me despedir de você, desejando uma semana de bênção, que você possa, juntamente com a sua família, desfrutar das mais copiosas bênçãos do Senhor. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.